tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre cristão imaturo versus cristão maduro. Qual é a sua posição hoje? E pra gente entender o contexto desse título, estaremos lendo lá em Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. Então pega a sua Bíblia e acompanha essa leitura aí comigo, ok? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E durante o meu devocional, que eu li sobre esse texto, eu fiquei me questionando em que posição eu estou. Estou como aquele que precisa aprender de novo sobre a doutrina cristã, como as coisas que têm a ver com a doutrina cristã, ou eu já estou pronta para receber o alimento sólido da palavra. E aí, qual é a sua posição diante do texto que nós lemos? Então, diante desse mesmo texto, eu fiz uma comparação sobre como o cristão imaturo vive e sobre como o cristão maduro vive, ou tem que ser, né? O cristão imaturo, ele é tardio para ouvir. O texto de Hebreus, né, o autor de Hebreus, ele falou que aquelas pessoas, elas estavam tardias em ouvir, não estavam se esforçando para aprender, para poder ministrar na vida de outras pessoas, para poder ensinar outras pessoas. Elas estavam tendo que ser ensinadas tudo de novo, ou seja, necessitando que as pessoas viessem e ensinassem a elas todos aqueles princípios que o Senhor ensina. Ou seja, eles ainda não estavam prontos para receber o alimento sólido. O cristão imaturo, ele precisa ser ensinado os princípios elementares da doutrina cristã. Esses princípios está escrito lá em Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, e eu vou ler isso para vocês agora. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ou seja, se você como um cristão não tem conhecimento e não pratica sobre essas coisas que ele fala, esses princípios, então você ainda é aquele cristão imaturo que precisa que as pessoas venham e lhe ensinem, venha e lhe dê esse alimento líquido que você vai tomando ali aos poucos, que depende que outras pessoas lhe ensinem. Não é uma coisa que você busca, que você já procura, busca na palavra e vai praticando, colocando isso no seu dia a dia, sabe? Você se arrepende dos seus pecados, você aprende sobre o batismo e é batizado também. Entende sobre a questão da ressurreição dos mortos e sobre o juízo eterno. Tem a sua fé baseada em Deus, uma fé inabalável em Deus. E se arrepende dos seus maus caminhos, pratica as boas obras e tantas outras coisas relacionadas a isso. Então, meu irmão, se eu e você, nós ainda não temos essa prática, não temos ainda esse entendimento, então nós somos considerados cristãos imaturos. Por quê? Porque ainda não entendemos isso. Ainda precisamos ser ensinados, a gente ainda não está apto para ensinar outras pessoas a crescer no evangelho, a se desenvolver espiritualmente. E não é essa a vontade do nosso Pai, né?
de permanecermos sempre recebendo leite, algo que já é mastigadinho, que já vem tudo certinho, e não receber o alimento sólido, que já é um pouco mais profundo no nosso relacionamento com o Pai. E o cristão maduro, né, ele é pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso está escrito lá em Tiago 1:19, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sendo que aquele cristão imaturo lá de Hebreus, ele era tardio para ouvir. E o cristão maduro de Tiago 1:19, ele é pronto para ouvir, ou seja, ele está atento para ouvir. Ele está tardio para falar e tardio para se irar. Ele não fala primeiro e depois escuta. Ele escuta primeiro para depois falar, para depois se irar. E assim um cristão maduro deve ser. E aquele cristão maduro, ele pratica constantemente a fé e torna-se capaz de discernir tanto o bem quanto o mal. Enquanto que o cristão imaturo, ele só consegue discernir o bem e o mal se alguém vier e falar a ele: isso é certo, isso é errado. Mas o cristão maduro, ele já busca tanto ao Senhor, ele já se relaciona tanto com o Senhor, ele já tem um nível de profundidade de relacionamento com Deus, que ele sabe discernir e não precisa ninguém vir. O Espírito Santo que habita nele já o conduz e diz: e não vá por esse caminho. Esse caminho aí não é bom para você. Sabe discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então, meu irmão, que essa palavra ela tenha sido vida sobre a sua vida. Que assim como eu me questionei quando eu li no meu devocional se eu estava sendo aquele que necessitava ser ensinado todos esses princípios, ou se eu já estava numa posição de amadurecimento, de busca da palavra, de prática da palavra e de ensino realmente, né, às outras pessoas que virão para o Evangelho sobre o caminho, a verdade e a vida, ou seja, sobre Jesus e sobre de que forma nós podemos amadurecer. Então, essa transição da questão do leite para o alimento sólido é um processo que muitas vezes nós não queremos passar, mas é necessário passarmos por cada um dos processos, porque se pularmos etapas, vai ser prejudicial para nós mesmos e até para pessoas ao nosso redor. Então, meu irmão, não pule etapas. Viva cada um dos seus processos, viva cada momento que você tem com Deus, para que no tempo oportuno você possa ensinar outros a passar por cada etapa da vida deles com Cristo. Sabe, de você aprender sobre os princípios das doutrinas, sobre os mandamentos e praticá-los. Não é somente a gente ouvir a palavra, não é somente a gente ouvir uma pregação ou ler a Bíblia, é fazer o combo, né? É você ouvir a palavra, é você ler, você estudar a palavra, é você orar, é você jejuar, é você entoar louvores ao Senhor, é você praticar no seu dia a dia. Não apenas quando você estiver em comunhão com os irmãos da igreja, mas você no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, é você vivenciar Cristo todos os dias. É você incluir Ele, o Senhor Jesus, na sua vida. Ele não vai lhe atrapalhar, Ele só quer ser inserido na sua vida. Ele quer mudar as coisas de lugar, Ele quer transformar a sua vida. E esse é o Jesus que eu sirvo, é aquele que se relaciona com os seus, é aquele que nos ajuda a discernir entre o bem e o mal, é aquele que nos faz prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos, é aquele que nos ensina sobre arrependimento de pecados, é aquele que nos traz refrigério nos momentos de angústia. Ele é todas essas coisas. E você, meu irmão, eu te convido a conhecer esse Jesus, a andar com Ele, a viver Ele todos os dias da sua vida. Você crê nisso? Eu espero que realmente isso tenha sido um alerta para você que já é cristão e para aqueles que ainda não são cristãos. Vocês são bem-vindos a aprender mais de Jesus conosco, certo? Como diz lá na igreja, né? Venha conosco e te faremos bem. E realmente isso, você vindo com a gente, caminhando com a gente, nós faremos bem a você, porque estaremos lhe instruindo sobre essa palavra que gera vida. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui, curta bastante ele, comente
aquilo que o Senhor tem falado com você acerca desse assunto, se Ele já ministrou isso sobre a sua vida. Compartilhe para que mais pessoas elas entendam essa verdade e vejam o que elas precisam mudar no relacionamento delas com Cristo. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho, clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo, ok?